digamos, antes de saudar todos os presentes, também ao corpo dos jurados, agradecer a Deus pelo fogo e, em segundo lugar, também agradecer ao corpo dos jurados, mais uma vez, dar-nos a oportunidade de estar aqui, pois que viemos de uma repescagem. Sejam resolutos em não servir e vocês serão livres. Este é o tema que aqui nos foi proposto e a minha posição é contra. Esta frase, sejam resolutos em não servir e vocês serão livres, é de um autor, escritor, filósofo e humanista, Étienne de la Boétie, francês, nasceu aos 1 de novembro de 1530 e morreu aos 32 anos, às 8 de novembro de 1563. Caríssimos estudantes, nós estamos diante de uma frase meramente filosófica. Esta frase foi citada numa época onde o povo francês vivia sob escravidão, onde era imposto muito sofrimento, o povo sofria diante de um domínio de um governo que impunha àquela população viver sobre más condições de vida, trabalhando para pagar impostos caríssimos àquele povo. Foi então aí que Étienne de la Boétie citou esta frase que, num contexto em que nós nos encontramos, não se adequa. Minha posição é contra. E contrariando, digo que quando investigava e conversando com este autor, numa das suas obras, eu fui encontrar que ele contradiz nessa citação. No seu livro Discurso da Servidão Voluntária, nas páginas 4, 6 e 7, ele contradiz dizendo, afirmando que é possível resistir à opressão sem recorrer à violência. A liberdade constrói-se com a obediência e não com a violência. Quero aqui dizer que se nós optarmos em não obedecermos, se nós optarmos pela violência, em ser resoluto na resolução das questões para obter a liberdade melhor, não optamos para um bom caminho. Ele, ainda neste livro, diz o seguinte: quem recorre à violência jamais será livre. E eu aqui coloco um exemplo. Ora, vejamos. Se nós tivermos um preso, está na cadeia, se ele optar em obedecer, se ele optar em não ser resoluto, claro que facilmente ele ganhará uma liberdade condicional e vai terminar ainda por cumprir a sua pena em liberdade. Mas se ele optar em ser resoluto, em não cumprir nem obedecer às regras em que ele está, dificilmente ele vai alcançar a liberdade. Portanto, eu deixo esse espaço para o meu oponente falar um pouco a favor deste tema, da qual eu estou contra, para na segunda parte, então, concluirmos. Muito obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer ao corpo de jurado e estender esse agradecimento a todos os presentes no mundo. Sejam resolutos em não servir e vocês serão livres. Hélio Roberto Santana, meu nome, estou na posição a favor. Esta linda frase foi extraída do livro O Discurso sobre a Servidão Voluntária. Antes de mais, é necessário nós conceitualizarmos o que é resoluto. Resoluto significa firmeza, determinação, certeza. Quando havia observado na lista que havia trabalhado com este tema, sinceramente me levou a recorrer aos meus manuais de lógica. Olhei para esse
olhei para esta frase e vi um lindo silogismo dedutivo. Começa do geral e termina no particular. Etienne de La Boétie, quando escreveu essa frase, conforme o meu ilustre opositor havia dito, estava num contexto, digamos, de escravidão do povo. Agora eu pergunto, será que o povo só sofria naquela época? Ou atualmente o povo também ainda sofre? Então eu vejo aqui que a contextualidade no que Etienne de La Boétie disse no século XVI e a atualidade. Eu quando lembro nos filósofos, Etienne de La Boétie, Aristóteles, Pitágoras, entre outros, vem em mente sempre o ensinamento. O que os filósofos criam, ou as temáticas que eles se debruçam, são para séculos de estudos. Quantos ensinamentos nós aprendemos de Aristóteles até hoje em dia ainda são aplicados? O mesmo posso dizer do Etienne de La Boétie. Sejam resolutos em não servir e vocês serão livres. O povo angolano é livre. O meu colega é livre. Os ilustres presentes aqui na sala são livres. Enquanto nós não fizermos um manifesto a cada era, a cada século sobre a liberdade, essa liberdade pode acabar. É nosso dever defender a liberdade e sermos determinados neste caminho. Porque a liberdade é o caminho, não é a finalidade. É um caminho. Enquanto nós perseguimos a liberdade, sempre haverá liberdade. O povo angolano sofreu 500 anos de escravidão, mesmo assim, com unhas e dentes, violência, conseguiu a liberdade. Eu pergunto, hoje aqui nós sentimos livres? Angola é um país livre, livre da opressão, mas não somos livres de expressão. Então, eu trago aqui o seguinte: nesta época em que este francês citou esta frase, é um contexto diferente ao nosso. E mais adiante, enquanto discorria sobre esse tema, encontrei um contemporâneo, René Descartes, que nasceu aos 13 de março de 1596 e morreu aos 54 anos, aos 11 de fevereiro de 1650. René Descartes, no seu método, com ponto de partida a universalidade da razão, da qual todos os homens participam, ele identifica no intelecto humano duas faculdades essenciais, que aqui o meu oponente já citou: a intuição e a dedução. A intuição é aquela em que, na resolução de um problema, nós devemos ter presente ideias claras e perfeitamente determinadas, simples, onde a violência e o ser resoluto não é uma ideia clara. Quando nós temos uma intuição e temos certeza clara daquilo que nós queremos fazer, com certeza não vamos para ser resoluto, ou seja, não vamos pela violência, porque não vamos alcançar em nada. A dedução, que aqui também o meu oponente citou, René Descartes fala aqui que a dedução são conjuntos de verdades ordenadas e racionais. Quando nós estamos bem da nossa razão, deduzimos em algo que não nos faz bem, logo a razão nos acusa e paramos, porque nela existe conjunto de verdade. E a esta frase eu acrescento uma outra frase que é do filósofo Sócrates, que dizia: é por meio do diálogo onde encontra-se o erro e descobre-se a verdade. Se nós realmente irmos pelo diálogo e não optarmos pela violência, vamos conseguir a nossa liberdade e seremos livres para todo sempre. Quando alcançamos uma liberdade com violência, a outra parte de nós vai ficar sempre presa. René Descartes, ainda aqui, ele diz que uma ideia humana melhor
não é um pensamento divino. Ele diz o seguinte: o pensamento humano não é um pensamento divino ou como uma receita médica que as pessoas devem cumprir. Da qual eu discordo com esta frase. Ser resoluto, esse pensamento é meramente filosófico, na qual qualquer pessoa aqui pode discordar, dar o seu ponto de vista. E no contexto atual, nós não podemos entrar para alcançar a liberdade em sermos resolutos, obrigarmos a pessoas a liberdade. Ora, vejamos, nós em casa com nossos pais, nós, por mais que cresçamos, tenhamos uma idade para ser livre, viver independente, nós não podemos obrigar a liberdade dos nossos pais, não podemos obrigar, não podemos arrancar deles a liberdade. É a base do diálogo que nós vamos conseguir a liberdade. Aí sim estamos a assinar o nosso testamento de liberdade. Aquele povo na qual este filósofo falava já eram livres, só que eles não sabiam. Por quê? Apenas o que lhes oprimia era o quê? Eram os impostos. Eles trabalhavam para o governo e tinham os impostos elevados, assim como nós estamos aqui no nosso país. Estamos em crise. O que é que o governo está a fazer? Está a apertar no bolso do cidadão. E nós já estamos aqui nesta opressão. Estamos a reclamar. Mas não somos livres. Ele falava para um ser do povo. Por isso, essa frase filosófica nos dias de hoje, se nos apegarmos, podemos contrariar. A base do diálogo é a fonte para adquirirmos a nossa liberdade. Devemos ainda aplicar aqui uma das duas regras de grandeza escala. Primeiro, regra de análise, onde devemos dividir melhor nossos problemas no maior número possível para poder melhorar a situação. Se nós pegarmos pelo ser resoluto, não há modo nenhum. Devemos ainda, antes, pegar no servir, obedecer para obter a nossa liberdade. A segunda regra, para terminar, é a regra da enumeração, que também foi feita pelo René Descartes. Nós devemos selecionar exclusivamente o que for necessário e suficiente para a solução de um problema, evitando a violência. Aí sim nós estaríamos assinando o nosso atestado da liberdade. Tenho dito, muito obrigado. O que o meu oponente disse, em certa parte, é verdade. Ele havia dito que devemos questionar os ensinamentos dos filósofos. O que era René Descartes? Não era um filósofo. Será que ele o questionou antes de trazer essas premissas? E quando ele havia falado sobre o silogismo dedutivo, ele havia dito que eram premissas verdadeiras. Então por que contestar? Então logo ele está a ser contraditório. Eu quando falo aqui de ser resoluto, eu não falo de violência, falo de determinação, tal qual Nelson Mandela mostrou durante o período que esteve preso. Nelson Mandela não foi, digamos, não foi violento. Mahatma Gandhi não foi violento. Porque até nos seus discursos, Nelson Mandela apelava sempre ao diálogo, não à violência. Da mesma forma, Mahatma Gandhi. Todos os ensinamentos de Mahatma Gandhi, no fim, diz sempre, não à violência. Ser resoluto não tem nada a ver com a violência. Isso é um outro tema. Ser resoluto é ser determinado. Conforme havia dito, Nelson Mandela foi vereador da Cruz, entre outras personalidades fora. Há uma passagem bíblica que muito se assemelha com a temática aqui analisada. Encontramos no livro de Gálatas, que diz o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Com isso, com essa passagem, o que eu quero dizer? Eu quero pedir a todos que estejam e vigiem, que vigiem a liberdade. Porque essa pouca liberdade que nós temos pode escapar. Esse silogismo apresentado por Etienne de la Boétie é uma verdade óbvia.
Mas só que, pelos vistos, algumas pessoas não percebem, porque o óbvio, por vezes, é distante do pensamento. O princípio da razão suficiente me obriga a defender e a fundamentar sobre essa verdade. No estado atual que o nosso país está, reclamando por liberdade em todas as suas exceções, e a forma que nós estamos, sem fazer nada, isso é ser resoluto? Eu creio que não. O que aconteceu aos 15 mais 2, eles foram resolutos. Sim, eles não foram violentos. Eles não saem nas ruas a vandalizar o bem público. Não. Eles davam forma de pacificamente contestar as coisas. Eles foram resolutos. Até o seu último dia na cadeia, foram resolutos. Não lançaram mão à violência. Absteram-se. O meu ilustre adversário tentou aqui provar uma verdade com um silogismo disjuntivo no modo ponendo tolo, mas só que as suas premissas eram errôneas. Ilustre, não parta do particular, não tenha a premissa todas particulares para encontrar uma conclusão particular, não faça isso. Parta do geral para ter uma conclusão particular. Quando vinha de casa, pensando neste tema, nesta temática que eu hoje estaria aqui a debruçar, comecei a pensar em 1961, 4 de janeiro, o massacre da Baixa de Cassange. Comecei a pensar no 4 de fevereiro, o início da luta armada, que na cadeia do São Paulo, com um dos primeiros ataques. E comecei a pensar em outros momentos marcantes da nossa história. Será que essa história está assim tão distante? Parece que a independência foi ontem. Só são 41 anos, fará 41 anos, ilustre. A nossa independência foi ontem. E isso mostra que os ensinamentos de Etienne de Laboutier ainda se aplicam à nossa atualidade. Ainda pode se aplicar agora. Ele foi um filósofo que tentou mostrar às gerações vindouras como conseguir a paz, como conseguir a liberdade. Porque a violência só gera violência e não leva a lado nenhum. Os meios pacíficos são os melhores meios de resoluções de conflito. Com isso, é tudo.